Seguimos com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac para o seu EJA do ensino médio. E aí, ainda dentro da nossa unidade 4, ditadura e democracia, os desafios para um Brasil mais justo, tá bom? Dentro aí do tema 1, desenvolvimentismo no Brasil, agora com uma parte 2. Porque acompanhando aí as aulas, você viu que a gente já iniciou o tema 1, desenvolvimentismo no Brasil, parte 1, que nós falamos aí exclusivamente sobre o governo Juscelino Kubitschek ou governo JK, como você aí queira chamar, tá bom? Então nessa parte 2 aí, a gente vai seguir aí o que é que nós temos do Brasil dos anos 60, no Brasil pós-governo JK, tá ok? E aí, a gente vai começar a entender que esses 4 anos aí, a partir de 61 até 64, foram anos assim turbulentos. Na política ficou assim uma instabilidade. E essa instabilidade, ela vai ser utilizada inclusive, como discurso para o golpe civil-militar de 1964, como nós veremos também com mais calma, ok? Bom, então nós temos aí o Jânio Quadros, que vai ser aí depois o próximo presidente depois do Juscelino Kubitschek. Ele, que fazia parte aí do chamado Partido Democrata Cristão, o PDC, mas que teve aí um apoio também de uma outra organização partidária, político-partidária, que já existia aí já há um certo tempo na trajetória política do Brasil, que era chamada União Democrática Nacional, ou simplesmente UDN, tá bom? Então é a UDN aí que vai dar esse apoio, essa indicação do Jânio Quadros para concorrer às eleições, e ele que de fato sai vitorioso, tá bom? O Jânio Quadros, ele entrou para o imaginário, memória nacional, tá bom? Imaginário popular e a memória nacional do Brasil como presidente, que se utilizava de uma vassoura nos seus comícios, nas suas campanhas, nas suas propagandas. E esse imaginário, deu a alcunha, ou seja, o apelido, o termo que ele ficou conhecido como chamado Homem da Vassoura. Por quê, Ele dizia o seguinte, que a proposta dele era o quê? Era varrer a corrupção. Então, como se a corrupção fosse uma sujeira, e que essa sujeira ela deveria ser varrida. E quem tinha a possibilidade de varrer ela, jogar ela na lata do lixo, seria justamente o Jânio Quadros. Então, era muito comum ele em seus comícios, com a vassoura na mão, e aquilo, acabava agradando boa parte, da população brasileira, que via no Jânio Quadros alguém de coragem, alguém diferenciado, alguém que tinha essa proposta de eliminar a corrupção no Brasil. E apoiado nisso, o Jânio Quadros, ele foi aí ao longo da sua campanha, aí ao longo dos 8 meses, bem assim turbulentos, controversos, que ele passou no poder. Passa apenas 8 meses no poder, 1961, e apenas em 8 meses ele acabou renunciando ao cargo de presidente, tá certo? E o Jânio Quadros se utilizou muito disso, dessa identificação com as massas, essa construção da imagem dele como alguém do povo. E é por isso que lá na sua página 94, lá, quando ele fala no texto, crises de governabilidade e as fragilidades da democracia, 1961-1964. O primeiro parágrafo, ele sintetiza muito bem isso, de como é que o Jânio Quadros, ele foi construindo a imagem dele até sair vitorioso nas eleições. Ele diz, Jânio Quadros era um candidato apoiado pela UDN, União Democrática Nacional. E durante a campanha usou algumas estratégias para estabelecer identificação com os trabalhadores ou com as pessoas mais simples. Usava bigode, roupas amassadas, comia na frente das câmeras,
Tudo isso para aparentar proximidade com o povo. Outra estratégia de campanha foi trazer a vassoura, usando-a como símbolo de limpeza para varrer os corruptos da política brasileira, né? Então essa composição, desde o bigode, a vassoura, né? As roupas amassadas, né? Aparecer na frente das câmeras se alimentando, próximo à população, próximo ao seu eleitorado, né? Isso daí foi compondo essa imagem de um governo, de um futuro governador, né? De futuro presidente, vamos dizer assim, né? E um gestor público que tem um cargo principal na política brasileira, que é o poder do presidente, como alguém do povo, alguém popular, né? A estratégia dele foi vitoriosa e a gente pode dizer até mais, né? Até hoje, essa estratégia, hoje isso recebe um nome, né? Esse marketing, ele é muito utilizado, né? Nas campanhas aí, o que a gente vê lá, né? Nas propagandas eleitorais lá, o candidato seja prefeito, né? Seja vereador, seja presidente, seja governador, enfim, né? Tendo essa proximidade com o povo, né? O linguajar muitas vezes do povo. Então isso acaba sendo uma estratégia de convencimento de que a população veja naquele indivíduo alguém que pertence a ela, né? E essa estratégia aí, esse marketing, vamos dizer assim, político, foi vitorioso e o Jânio Quadros, né, essa figura, o homem da vassoura, como ficou conhecido, acaba ganhando as eleições. E aí, essas eleições que levou à vitória dele, tá certo? Ela vai abrir o caminho para o discurso de que o Brasil, a partir do Jânio Quadros, depois com o seu vice, que a gente vai conhecer quem era ele, o Brasil vivia um verdadeiro estado de quê? De anarquia, de desordem, de falta de governabilidade. E aí precisava algo ser feito. E esse algo a ser feito aí foi aquilo que nós vamos conhecer lá em 1964, como chamado golpe civil militar. Ok? Mas vamos conhecer aí no quadro mais características desses 8 meses da permanência do Jânio Quadros à frente da presidência do Brasil. Então nós temos aí, né, o Jânio Quadros, que governa aí em 1961, no seu curto mandato, né, de 8 meses apenas, tá bom? Bom, o vice, né, do Jânio Quadros era o João Goulart, ou como ele também era conhecido, né, ele fica conhecido aí apenas com seu apelido, né, o Jango. Então tanto faz a gente falar o João Goulart ou o Jango, a gente está falando da mesma pessoa. O que acontece? O João Goulart não era do PDC, tampouco da União Democrática Nacional, UDN, que levou, capitaneou, né, apoio, né, para o Jânio Quadros para presidente. Tá certo? O João Goulart fazia parte do Partido Trabalhista Brasileiro. Porque nesse momento aí das eleições se votava para presidente e se votava também para vice-presidente. Então saiu como vencedor na eleição para vice-presidente o João Goulart, ou simplesmente o Jango. Com o Jânio Quadros, o endividamento externo, ele continua. Ok? O endividamento externo, ele continua. Continua porque a gente falou lá que lá na gestão, lá no governo do JK, para poder fazer o tal do desenvolvimentismo, e aí principalmente das indústrias, né, dívidas com o exterior, principalmente aí com o capital norte-americano, foram contraídas. Esse endividamento, com o Jânio Quadros, ele só aumentou. Então a dívida externa, ela não consegue, né, ser paga aí com o chamado Jânio Quadros, o aumento da dívida externa. Para poder tentar conter, né, esse endividamento, entra aí as chamadas medidas de austeridade, ou seja, né, deixa-se o mínimo com gastos públicos, por exemplo, educação, saúde, segurança, para poder conter esses gastos e tentar pagar a dívida externa, né?
demissões do funcionalismo público, né? Ou seja, a estratégia aí era, como se diz na economia, né, enxugar a máquina, conter os gastos. Para poder conter os gastos, para poder pagar a chamada dívida externa. Então você tem uma série de medidas de austeridade. No campo, os conflitos, né, que já vinham ali desde o JK, até mesmo antes, né, os conflitos no campo, a disputa por terras, ela só continua. A reforma agrária aí, ela continua sendo e começa a ganhar mais força aí de apenas ser uma promessa, tá bom? Então nós temos aí uma série de conflitos no campo entre os poceiros e entre, né, a massa campesina, né, o campesinato, que estava tentando aí lutar sim por uma parcela da terra, por uma chamada reforma agrária. Então, a questão do campo, né, os conflitos no campo durante o governo, aí, os 8 meses do Jânio Quadros, eles ficam cada vez mais acirrados. E aí, se a gente tem, né, conflitos no campo, no meio urbano também, a gente tem o quê? A gente tem uma série de greves, tá certo? Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores da indústria, principalmente aí, continuavam reivindicando mais direitos, mais aumentos salariais, né? Junto com isso, nós temos aí um Jânio Quadros que começa a ficar totalmente o quê? Isolado. E aí, o Jânio Quadros, né, essa figura assim um tanto estranha, ele começa a dizer que forças ocultas começam a sinalizar para ele que ele não poderia mais governar, né? Forças ocultas estavam aí tentando fazer com que ele renunciasse, abandonasse o poder. Que até hoje, né, é discutido assim na história, o que é que significa isso que o Jânio Quadros estava falando. Que forças ocultas que ele está falando, ou seja, forças que não se vê, né, explicitamente, não estava deixando aí ele governar. Ora, o Jânio Quadros, na verdade, ele estava vivendo aí um momento extremamente o quê? Turbulento. Tanto na política internacional, com a Guerra Fria, né, assim, como também essa série de mobilizações, né, esse desgaste na economia com o endividamento externo, medidas de austeridade, conflitos no campo, greve, né, tudo isso daí fazia com que fosse, né, vista como o enfraquecimento do poder do Jânio Quadros, né? Então essas tais forças ocultas aí, segundo ele, estavam impedindo, né, ele de poder governar o Brasil. Com forte oposição no Congresso, ou seja, né, com forte rejeição, né, com pouco apoio, por exemplo, até a UDN, né, depois vai se retirar desse apoio ao Jânio Quadros, com pouco apoio, em agosto de 1961, o Jânio Quadros renuncia o seu mandato de presidente. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí o seu vice, né, que tinha ganhado lá a eleição para vice, o João Goulart, do PTB. O João Goulart, então, vai ficar de 1961 até 1964. E aí, com o João Goulart, todos aqueles problemas que já vinham acontecendo, né, conflitos do campo, greve, medidas de austeridade, endividamento externo, vai parar? Não. Isso vai simplesmente o quê? Continuar a crescer. Só que com um diferencial. O João Goulart, ele tinha aí a meta, né, de tentar dialogar com todos os setores da sociedade, desde os camponeses, desde os trabalhadores rurais, até mesmo, né, com os trabalhadores da indústria, com os empresários. Só que essa proximidade do Jango, né, principalmente aí com as massas populares, né, com os camponeses, com os trabalhadores, né, com as reivindicações desses trabalhadores, isso vai assustar aí um tanto as elites. Por quê? Né? O João Goulart, por exemplo, ele tinha aí, inclusive, uma meta interessante, que era uma aproximação com o governo chinês.
Só que a gente tem que lembrar que a China, nesse momento aí da década de 60, já há um certo tempo que um país comunista. Então as elites aí começam a dizer o seguinte: espera aí, será que esse Jango, na verdade, ele não é um comunista? Começa aquela pressão, aquele temor, aquele fantasma, né, do comunismo no auge aí da Guerra Fria nos anos 60. E aí por isso que eu coloco aqui um ponto de interrogação. João Goulart, de fato, ele era comunista? Nós vamos chegar à conclusão que não, né? Pelo menos assim, não há registro, né, se o João Goulart um dia já foi do Partido Comunista, se ele tinha essa pretensão no futuro. De uma coisa a gente pode ter certeza, né? Ele não era comunista. A questão é, ele dialogava, né? Ele tinha aí uma pretensão de atender algumas medidas que historicamente o comunismo internacional defendia, como por exemplo o quê? A questão da reforma agrária, tá bom? Então, para poder aí sustentar essa tese de que o João Goulart não passava de um comunista, as elites vão se apoiar na crítica às suas chamadas reformas de base. Que é que o João Goulart defendia? Nós precisamos de uma reforma agrária, no setor agrário. Nós precisamos aí, para poder continuar o chamado desenvolvimentismo, não basta só ter parques industriais, não basta ter só indústrias, mas a gente precisa ampliar o acesso à educação de toda a massa brasileira, de todo o povo brasileiro, então no setor da educação. E, consequentemente, nós precisamos aí alavancar, continuar alavancando, né, a indústria, ou seja, continuar desenvolvendo a indústria nacional. Diante disso, né, o João Goulart, inclusive, né, recebeu até uma certa oposição desses setores dominantes, desse congresso aí mais afinado com os interesses das elites, com esse congresso aí que tinha mais uma rejeição, uma oposição ao comunismo, por exemplo, um temor ao comunismo, que teve assim uma espécie de bloqueio, né, de o Jango tentar assumir aí a sua vaga de vice-presidente, já que não tinha mais o Jânio Quadros. Então ele dizia o seguinte: para a gente poder tentar barrar essas medidas do João Goulart, né, a gente tentar barrar essa pretensão dele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos excluir o presidencialismo. No presidencialismo, toda e qualquer decisão de um país, ela é tomada no final pelo presidente da República. Né? É, por exemplo, aí o presidente da República que vai finalmente autorizar uma lei. O Congresso discute, né, a matéria, o Congresso discute o projeto de emenda à Constituição e, no final das contas, a gente tem lá o presidente que vai autorizar, né, sancionar ou não a lei. Isso faz parte do presidencialismo. Ou seja, a figura política principal aí é o presidente. O que é que o Congresso Nacional acaba votando, né? Acaba desenvolvendo aí o parlamentarismo. Aqui é o inverso, né? O presidente tem sim a sua autoridade, mas na verdade, né, é o parlamento, é o Congresso Nacional que, por sua vez, vai autorizar ou não, né, aceitar ou rejeitar as medidas que vinham do presidente da República, do João Goulart. Então, estabelecido aí o chamado parlamentarismo, aí sim abriu-se o caminho para a aceitação do João Goulart como presidente por parte dessa elite aí que estava temerosa do João Goulart ser um comunista, ok? Então, o que acontece? Uma série de mobilizações e greves, tá certo? Buscavam aí o imediato cumprimento das chamadas reformas de base. Um diálogo aí interessante que teve entre o João Goulart e os camponeses era discutir isso aqui, ó, beleza, o trabalhador urbano, né, aquele que está lá na cidade, que trabalha na indústria, no comércio, por aí vai, foi garantido para ele aí a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Você viu isso aí quando a gente estava vendo lá a Era Vargas. Assim, com Vargas isso foi estabelecido. Só que essa
consolidação das leis trabalhistas, ou seja, essa série de direitos, mas também deveres, né, que foram dados aí para o trabalhador urbano, isso não tinha no trabalhador rural, ou seja, no camponês, o trabalhador do campo. É o Jango aí que vai começar a tentar pautar isso na agenda nacional. O trabalhador do campo também precisa ser contemplado pela chamada CLT. Diante de tudo isso, né, diante lá da viagem oficial que o Jango lá teve com os chineses, né, para tratar de questões internacionais, comércio, por aí vai. Diante dessa série de mobilizações pela reforma agrária, né, aqui nós temos ainda aí as ligas camponesas que vinham crescendo ali desde ali do final do governo Vargas, ganham uma força aí também de mobilização durante o governo Juscelino Kubitschek, que começam a pedir novamente, né, continuam a pedir a reforma agrária. Nós temos aí a saída, né, que se teve de tentar se barrar essas medidas do João Goulart. Se dizia o quê? O país está um caos, está a sua anarquia. Com o João Goulart, a proximidade com o Bloco Socialista, e aí pensando a União Soviética, era uma realidade próxima, na cabeça dessas elites dominantes, né? Os meios de comunicação, os grandes empresários, né? Uma parcela boa da igreja começa a construir essa imagem de que o João Goulart, na verdade, ele era quase que assim um agente de Moscou no Brasil. Nada disso, né? O João Goulart era apenas aquela figura que estava tentando finalmente implementar aí o que boa parte da classe operária já vinha lutando há muito tempo, né? Então a proposta aqui não era fazer revolução socialista, a proposta do João Goulart aqui não era que o Brasil virasse agora um braço direito da União Soviética, pelo contrário, né? Era manter as relações diplomáticas, né? Era basicamente isso que o João Goulart desejava. Então, diante de todo esse cenário caótico, né? Greves, alimentação do poder do João Goulart pelo parlamentarismo, mobilizações, né? Discursos das elites contra o João Goulart, a partir de 64, o João Goulart foi convidado, entre aspas, né, a se retirar do poder. E aí, temendo, né, uma guerra civil que poderia acontecer, né, temendo aí uma disputa, uma reação contra os militares, né, o João Goulart acaba renunciando. Passa uma estadia, vamos dizer assim, lá na região sul, depois, né, vai para o Uruguai. Então, o João Goulart, ele era inclusive filho das elites, né, então ele não estava preocupado aí em transformar o Brasil num país comunista, mas esse discurso ele vai ser reforçado e reforçado e reforçado várias vezes, até que em 1964, né, nós temos aí o chamado golpe civil-militar, né, 31 de março de 1964, nós temos aí o chamado golpe civil-militar, que muitos dizem, né, na verdade esse 31 de março ele aí foi um dia oficial escolhido pelos militares, porque na verdade o golpe se deu em 1º de abril, ok? Então vamos seguindo aí, né, observando como é que apareceu aí as questões pra gente lá na nossa página 99, quando o assunto aí é os governos Jânio Quadros e João Goulart ou Jango. Como é que aí o nosso material abordou esse assunto em termos de questões, tá bom? Então nós temos aí na página 99, quando ele diz aí pra gente, tá certo? A questão 1 da sua atividade 2, as reformas de Jango. E aí sempre, né, ele pede pra gente retomar o texto, né? Retome o texto Crises de Governabilidade e as Fragilidades da Democracia, 1961-1964, e responda as questões que seguem, página 99. Questão 1. Explique
o que você entendeu sobre as reformas de base defendidas por João Goulart. Nos dias atuais, essas reformas continuariam sendo importantes, né? Então, o que a gente viu aí é que as chamadas reformas de base, elas se baseiam em 3 grandes setores, né? O setor agrário, o setor educacional, da educação, e o setor industrial. Então, na visão do João Goulart, esses 3 setores eles seriam fundamentais para o pleno desenvolvimento do Brasil, né? Seriam 3 setores fundamentais para tentar começar a tirar o Brasil daquilo que era a marca registrada à época, né? Esse momento aí do contexto da Guerra Fria, o Brasil era considerado aí, era classificado, né, como um país de terceiro mundo, aquele país que vivia o chamado subdesenvolvimento. Então, o que acontece? Reformando-se o setor industrial, o setor educacional, né, e o setor agrário, a reforma agrária, poderia-se começar a ter esse desenvolvimento. Poderia começar a mostrar o caminho para que o Brasil saísse do chamado terceiro mundo, do chamado subdesenvolvimento. Tá bom? E aí, ele diz, e nos dias atuais, essas reformas continuariam sendo importantes? Sim, né? Com certeza, ainda hoje, no século XXI, a reforma agrária ainda ela é uma questão muito interessante, né? Muito complicada também de se resolver, porém uma questão urgente, porque nós sabemos que há uma massa de trabalhadores tão importantes quanto os trabalhadores urbanos, que são os trabalhadores do campo, certo? Então, precisa-se, é atual essa questão? Sim, assim como a questão da educação, e também sim, né, ao setor industrial, que move consideravelmente a nossa economia, ok? Mas isso aí você vai pensando de acordo com o texto, você vai pensando aí a partir da nossa explicação. Aqui é uma saída de como a gente pode tentar resolver a nossa questão número 1. A questão 2 diz, explique o que foi a crise de governabilidade que levou à queda de João Goulart, né? Ou seja, o João Goulart, ele, primeiro de tudo, né, ele começa a ser taxado desde o início do seu governo de comunista, né? Ele, na verdade, antes de ser presidente, né, ele começa a ser presidente porque ele era o vice do Jânio Quadros, mas em sua trajetória política, inclusive, o João Goulart, ele teria sido ministro, né, do trabalho lá do governo Vargas. E no governo Vargas, né, ele já não era assim tão bem visto, né, o seu posicionamento político, né, em relação aos trabalhadores, essa aproximação com os trabalhadores, com os anseios populares, já não era bem visto pelas elites, né? Então começa-se a se forjar uma ideia de que, na verdade, João Goulart ele não passava de um comunista, né? Se no século XXI tem sido comum se taxar qualquer indivíduo que pense diferente, né, que vá contra ideologias totalitárias, contra ditaduras, né, com aproximação com movimentos populares, com os trabalhadores, ficou comum, quase com palavrão, né, chamar alguém de comunista. Isso não é nada novo, não é nada do século XXI, isso aí tem uma raiz histórica na trajetória do Brasil, né? Então, com o João Goulart, acaba acontecendo isso. Ele é um comunista, né? Ele é um agente de Moscou, ele é um aliado, ele vai levar o país a se tornar um país comunista. Então, começa a se enfraquecer dessa forma. E também era uma queda de braço, né? Tentar colocar as reformas de base quando você não tem aí um apoio concreto de maioria no Congresso Nacional. É tanto que esse apoio, esse não apoio ficou tão evidente que, para poder o Jango assumir a presidência, né, teve aí meio que um freio. E que freio foi esse? Né? Qual foi a condição? Qual foi assim, o pedágio que o João Goulart precisou pagar, vamos dizer assim, né, para poder assumir a presidência? Desde que o sistema político, né, se tornasse o quê? Ao invés de ser presidencialismo, como era até
com o Jânio Quadros, se tornasse parlamentarista, ou seja, a palavra final seria do parlamento e não do presidente. Então essa foi a condição colocada para que o Jango, né, assumisse a presidência. Então tudo isso daí vai levando a um desgaste, né, essa falta de governabilidade, que vai tentar se resolver essa crise, né, colocando o Brasil em uma crise muito maior, né, como nós veremos aí em aulas futuras, que foi os 21 anos de governo militar, 1964 a 1985, tá bom? Então, dito isso, né, nós temos aí como é que se deu essa crise de governabilidade e que levou à renúncia, né, à queda do João Goulart, que é o que pede a sua questão 2. E a questão 3, né, além da participação militar, outros setores estavam vinculados ao golpe de 1964. Né? Por isso que é preferível, né, é correto a gente chamar golpe civil-militar, porque ele não foi só os militares, né? Os militares foram os sujeitos que realmente tomaram poder, até porque eles tinham poder fundamental em qualquer nação. Eles tinham poder do quê? O poder das armas, né? Então é pelo poder das armas que surgiu essa imposição de seus militares a tomarem o poder em 1964. Mas para eles chegarem lá, não foi assim, eles sozinhos, né? Eles tiveram apoio da sociedade civil, como por exemplo, uma parcela da Igreja Católica, uma parcela considerável dos meios de comunicação, uma parcela considerável do empresariado à época, né? E consequentemente, né, boa parte dos militares realmente aderiram ao golpe de 1964. Os agentes, vamos dizer assim, diretos, que vão tomar aí o poder. Então é melhor a gente chamar o golpe civil-militar de 1964. Os militares não chegaram lá sozinhos, teve todo um patrocínio, inclusive exterior, dos norte-americanos, que eram os maiores interessados em que o Brasil se tornasse aí uma ditadura militar alinhada, né, ao capitalismo norte-americano. Ok? Bom, falamos da questão 1, falamos da questão 2, mas temos aí a questão 3, que é uma questãozinha objetiva, ou seja, aquele tipo de questão que nós vamos marcar aí o item correto. Ainda na página 99, tá bom? Abaixo da questão 3, nós temos aí a nossa questão desafio. Diz a questão: proclama aquilo que toda a nação reconhece. Está caduca a estrutura rural brasileira. A reforma agrária já não é assim tema de discurso, mas objeto de ação imediata, ação legislativa e ação executiva. Isso daí está lá na declaração do presidente Jânio Quadros, no jornal Correio da Manhã, de 3 de agosto de 1961. Né? O Jânio Quadros, aquele lá antes do João Goulart, certo? Aquele lá conhecido, como eu falei no início da nossa aula, o que ficou conhecido no imaginário popular, na memória nacional, o Homem da Vassoura. Olha só, isso é 1961. Esse discurso da reforma agrária só prosseguiu com quem? Com o João Goulart. Muito bem. O que ele diz aí? Ó? No momento dessa declaração, a reforma agrária no Brasil. Vamos aqui voltar um pouquinho no texto antes da gente ir para os itens corretos. Tá bom? Analisar qual é o item correto, né? 5 alternativas, dentre uma delas é para ter um item correto, que de fato vai ter. Mas ele diz aí, ó, proclama aquilo que toda a nação, né, reconhece, ou seja, o povo brasileiro sabia dessa questão agrária há muito tempo. Está caduca a estrutura rural brasileira, ou seja, está velha. Não dá mais para pensar um trabalhador rural que não tem o mínimo de direito. Não dá para pensar mais um trabalhador rural que depende do trabalho da terra, mas que a ele é negado esse direito.
né? O direito à terra, consequentemente, o direito ao trabalho. A reforma agrária já não é assim tema de discurso. O que ele está querendo dizer? Eu não estou falando isso, mas só para ganhar voto. Claro, né? Jânio Quadros se utilizou muito bem disso também para poder chegar ao poder. Ele era um político, como a gente viu, ele tinha toda uma composição para se identificar com as massas. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, já não é mais tema de campanha, e sim, agora é um tema de quê? É um tema de se colocar na prática, de se trazer o discurso para a realidade. E ele diz, é uma ação legislativa, ou seja, né, precisa do apoio do Congresso, o Poder Legislativo, né, Câmara dos Deputados, o Senado, e mais do que isso, é uma ação executiva, ou seja, é de fundamental importância e dever do Poder Executivo, o poder do presidente. Isso, o Jânio Quadros falando lá em 61, dando a declaração no jornal, né, o Correio da Manhã, tá certo? 3 de agosto de 1961, como faz aí a referência à sua questão, né, de onde foi tirado o texto, tá bom? Diante disso ele diz, no momento dessa declaração, a reforma agrária no Brasil, a letra A, estava na ordem do dia, daí a posição do presidente em seu favor. Letra B, aparecia como uma questão ultrapassada, como demonstra a posição da presidência. Letra C, era algo restrito apenas à região nordestina, onde agiam as ligas camponesas. Letra D, há muito que era defendida pela maioria do Congresso, mas não pelo Executivo. Ou letra E, jazia, ou seja, estava adormecida, né? E por razões demagógicas, mentiras, né? Foi despertada pelo presidente, né? Nesse momento aí dessa declaração, na verdade, o Jânio Quadros está falando aquilo que há muito tempo já se vinha falando, desde o governo Vargas, passando pelo Juscelino Kubitschek. É necessário fazer a reforma agrária. Ganha-se a eleição também o Jânio Quadros com esse discurso, assim como vai ser parte também integrante do discurso do João Goulart, o seu vice-presidente, né? Então diz aí o que está correto, né? No momento dessa declaração da reforma agrária no Brasil, a letra A diz, estava na ordem do dia, daí a posição do presidente em seu favor, ou seja, é uma questão atualíssima, necessária, tá bom? Por isso que o Jânio Quadros, ele coloca aí, ele faz essa declaração no Correio da Manhã, o que de fato assustou boa parte das elites, e elas vão continuar apavoradas quando vê um vice, que é o João Goulart, que esse daí vai trazer realmente, né, como um futuro a ser colocado em prática dentro da sua reforma de base, dessas reformas de base, como a reforma agrária sendo um ponto principal. Muito bem aí, então está correto que realmente diz na letra A, estava na ordem do dia, daí a posição do presidente em seu favor. A letra B diz, aparecia como uma questão ultrapassada, como demonstra a posição da presidência. Não, né? Para ele não era mais discurso, né? Teria que ser uma ação do dia. A letra C, era algo restrito apenas à região nordestina, onde agiam as ligas camponesas? Não, né? Tem uma grande força aí na região nordeste, mas aonde estavam os camponeses, a meta era estar presente a reforma agrária. Letra B, há muito que era defendida pela maioria do Congresso, mas não pelo Executivo, né? Não, esse Congresso aí, ele não vai ter essa preocupação imediata, né, já há muito tempo com a reforma agrária. Não, isso é uma questão dos movimentos populares, que aí esses presidentes começam a tentar ouvir esse discurso da chamada reforma agrária. A letra E, jazia adormecida e por razões demagógicas, foi despertada pelo presidente. Ela não vinha adormecida, né? Ou seja, ela não vinha esquecida, ela não vinha paralisada. Como eu falei, desde lá do governo Vargas,
e isso vinha sendo pedido pelos movimentos populares. Portanto, nós temos aí na nossa questão desafio a nossa letra A. Muito bem. Por isso, siga com seus estudos, resolva as suas questões e até a nossa próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.